Estamos dando continuidade, né, ao nosso tema aí do nosso mês, que é a respeito de transmissão, né, que é a respeito da gente transmitir, né, aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, que é o tema que vai ser tratado na conferência que o Ariovaldo falou. O pessoal vai estar tratando toda uma temática a respeito dessa palavra profética, né, para o Ministério Sal da Terra esse ano. Então, por isso fica aí o convite para você estar participando com a gente, para você ter uma visão maior daquilo que a gente faz parte, né? Que nós não somos apenas esse lugarzinho aqui, mas nós somos bem maiores. Então, fica o convite. E hoje a gente vai falar a respeito de santificação, a respeito daquilo que nós precisamos santificar o nosso procedimento para quê? Para encontrarmos e para a gente adentrar num processo de amadurecimento. Porque quando a gente fala de transmissão, quando a gente fala de transmitir isso para outras pessoas, aquilo que nós recebemos de Deus, primeiro a gente tem que entender, né, aquilo que é o conceito da igreja, aquilo que nós fazemos parte aqui como igreja. E isso o Ari falou semana passada, se você não veio, veja lá na página do manifesto, tem o áudio lá que o vídeo deu pau, mas tem o áudio no SoundCloud. Ouça, para que você possa entender aquilo que nós estamos trabalhando, porque é uma ideia que ela vai sendo trabalhada aos poucos, gradual. Então, cada domingo a gente vai falando a respeito de um aspecto para que a gente possa entender e compreender aquilo que é a vontade de Deus para nós nesse sentido. E hoje a gente vai falar sobre santificação. E eu estava pensando, eu estava orando, buscando de Deus a respeito daquilo que a gente precisava entender, precisávamos ouvir da parte de Deus. E muitos de nós, né, já ouvimos bastante coisa a respeito de santidade, a respeito de ser santo. E isso nós temos muitos extremos a respeito desse assunto, né? E eu queria trazer uma meditação aqui essa noite, embasada naquilo que nós vivemos como Igreja Manifesto. Porque muitas pessoas, às vezes, que não conhecem o Manifesto, que veem, às vezes, no YouTube, às vezes lá na página, às vezes os vídeos que a gente posta aí dos shows, né? A gente quebra o pau. Ou, às vezes, vê aí as nossas festas de Réveillon ou de aniversário, vê que nós quebra o pau mesmo, nós é muito doido. E aí, às vezes, acha que o negócio é bagunça. Acha que o bagulho é zoado, que, às vezes, tudo pode. Eu posso fazer qualquer coisa, então, que é liberado. E a gente acaba entrando na família Manifesto com essa visão, né? Eu não sei a respeito de você, mas pessoas que já vieram conversar comigo me passaram às vezes essa impressão, mas que logo depois já foi desconstruída com o caminhar. E aí, o que a gente precisa entender a respeito de um processo de santificação? Que ele é um processo, que ele é um caminho que a gente vai percorrer a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida para Cristo. Porque não vai haver vontade alguma de nós nos santificarmos se primeiro o Espírito Santo de Deus não explodir aí dentro do seu coração e começar a transformar o seu entendimento. Não vai haver sequer vontade em você de orar, de ler a palavra e de buscar viver uma vida que agrada a Ele. Porque o pecado que habita em nós, ele vai fazer com que a gente se afaste de Deus cada vez mais. Então, o primeiro passo nesse processo é você, de fato, ter tido um encontro com Jesus. É você ter tido um encontro com aquele que é capaz de transformar o seu coração, o seu entendimento. E aí, quando a gente lê lá em Efésios, no capítulo 5, esse não precisa de se abrir por enquanto, no primeiro versículo ele fala assim, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, ao longo da Escritura, né, do Novo Testamento, a gente vai ver Paulo, a gente vai ver as cartas, todas direcionadas e chamando a nossa atenção para a gente seguir o mesmo modo que houve em Cristo Jesus, para a gente imitá-lo, para a gente viver da mesma forma como ele viveu. E ele fala a respeito de santidade. Jesus, quando ele esteve aqui na terra,
ele falou a respeito de santidade. E muitas vezes a gente não lembra, né, aquilo que ele deixou para nós a respeito disso. E aí agora eu queria que você abrisse lá em João, no capítulo 17, finalzinho do livro de João, a partir do versículo 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Feche seus olhos aí, vamos estar orando. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo, Pai. Clamar, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa tomar o nosso coração e o nosso entendimento, Paizinho. Que o Senhor tire de nós toda a distração, Paizinho, tudo aquilo que tira a nossa atenção da Tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai. Que o Senhor quebre, Deus, toda a indiferença, toda a apatia, toda a frieza e dureza do nosso coração, Paizinho, tão duro muitas vezes, Pai, tão insensível, Pai. De às vezes achar que nós sabemos todas as coisas, de às vezes achar que a gente vai ouvir a mesma coisa, mas que o Teu Espírito Santo possa falar de maneira particular, específica, com cada um, Deus, trazendo o entendimento, Deus, para que juntos a gente possa alcançar a maturidade que o Senhor deseja para todos nós, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, sobre esse lance de santidade, sempre me vem João 17. João capítulo 17. Depois vocês peguem todo o capítulo lá e leem, porque é uma das últimas orações que Jesus faz, antes de ser preso e crucificado. E é uma oração muito louca, muito massa, porque logo no final aqui, ó, ele vai dar uma abordagem a respeito de santidade, que muitas vezes a gente às vezes sabe, a gente tem uma noção, mas nós ainda estamos sendo moldados por um entendimento ou por um ensino que nós aprendemos anteriormente. Então, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para todo mundo, o que vem na cabeça quando fala sobre santidade, sobre você ser santo, a primeira coisa às vezes que vai vir na sua cabeça é aquele santinho do pau oco, né? Que fica pendurado às vezes em algumas igrejas católicas e tudo mais. E uma outra ideia também é aquela que o santo é aquele que é o monge, que fica isolado de todas as coisas, que vai para o monte orar e fica lá um mês, né, em acampamento, e aí ele fica. E aí ele só volta para comer, e às vezes ele volta de novo. E às vezes a gente tem essa ideia de que o santo é esse tipo de gente. É aquele que não peca, é aquele que não erra, é aquele que não faz nada de errado, é aquele que se afasta de todo mundo para viver uma vida santa. Mas quando a gente olha, segundo aquilo que foi a oração de Jesus, tem algumas coisas que a gente precisa relembrar o nosso coração a respeito de santidade. Primeiro, que santidade não é isolamento ou separação. Ser santo não está ligado com você se isolar das pessoas. Muito pelo contrário. Quando eu entendo que eu sou chamado agora para viver uma vida em santidade, agora eu entendo aquilo que Jesus falou aqui, ó. Eu não rogo para que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então, se Deus quisesse que você fosse santo ao nível máximo e extremo, como a gente sempre fala aqui, né? Ele te matava na hora que você entregasse a sua vida para Ele, porque aí ia resolver todos os seus problemas. Você não ia mais sofrer, você não ia mais ter conta para pagar, você não ia ter mais coisas para resolver, então Ele te matava. E aí lá no céu, não vai haver mais pecado, não vai haver mais problemas e tudo estaria resolvido. Mas Ele nos chama a esse entendimento. Quando Ele ora, Ele fala, olha, eu não oro para que você, Pai, tire eles do mundo. Então, primeira coisa, irmão, santidade não é para que você se isole das pessoas. Não é para que você não ande com pessoas que às vezes, na sua concepção, vão te influenciar ou vão te corromper.
Mas ele fala aqui, ó, mas que os proteja do maligno. Então a oração de Jesus é para que nós andássemos no mundo, para que nós estivéssemos aqui na terra, para que nós vivêssemos uma vida em conformidade com aquilo que ele nos ensinou, e ele roga ao Pai para que nos protegesse do maligno. Então, ele continua, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes, eu os enviei ao mundo. Então, nós não somos desse mundo, mas nós fomos enviados para esse mundo. Vocês entenderam a diferença? Porque muitas vezes a gente quer ir para o céu. A gente quer viver uma vida, às vezes, alienada desse mundo. A gente quer viver uma vida apenas falando em línguas, falando a linguagem dos anjos. E a gente se esquece que Deus nos colocou nesse mundo com um propósito. Deus nos colocou nessa terra com um objetivo, com um propósito. Então, santidade tem a ver com você entender o seu propósito aqui na terra. Tem a ver com você entender que você foi enviado aonde você está hoje, na faculdade, no trabalho, na sua família, para que você possa manifestar os atributos do reino dele. Ele te enviou lá, e é lá que ele quer que você esteja. Ele não quer te tirar. E nós, como igreja, nós não queremos te roubar. Nós não queremos roubar os seus dons, os seus talentos, furtar você, fazendo com que você seja estéril para o mundo e não possa oferecer nada às pessoas que vivem nesse mundo como uma forma de manifestar o reino de Deus. Porque Jesus ele falou isso, olha, eles não são deste mundo. Eu não sou desse mundo, assim como eles não são, mas eu os envio para o mundo. Para quê? Para santificá-los na verdade, que é a palavra de Deus. Então, santificação tem a ver com ser separado para, e não separado de. Vocês entenderam? Você ser separado para um fim, para um propósito, para um desígnio, para um objetivo maior. E não você ser separado das pessoas, da sociedade, da sua família, ou das pessoas que não professam a mesma fé com você. Então, quando você tem esse entendimento transformado, a sua vida começa a mudar. Porque agora você vai entender que lá naquele trabalho chato seu, onde tem pessoas chatas e insuportáveis, você precisa se santificar, você precisa se separar para que Deus possa te usar, para que as pessoas vejam a verdade de Cristo em você. Você não vai fazer um jejum, você não vai ir para o monte orar, você não vai vir para a igreja para chegar lá amanhã no seu serviço e ser o santinho do paoco que não conversa com ninguém e que vai estar lá viajando muitas vezes e que não vai conversar com as pessoas, que não vai querer saber que a festa que o cara foi no sábado, ele encheu a cara, ficou louco lá de droga e ele está contando aquilo ali para todo mundo como se fosse a coisa mais louca do mundo. Mas você vai se envolver com aquele cara. Você vai se envolver com aquela pessoa de tal forma que você vai buscar a direção de Deus para que você possa revelar o amor dele. Mas se não houver essa separação para que você possa ser usado por Deus para uso exclusivo dele, você vai viver uma vida em dificuldade. Porque tudo aquilo que aconteceu ao seu redor, você vai achar que é ataque do diabo, você vai achar que são as pessoas que estão querendo minar a sua fé, sendo que, na verdade, você que precisa santificar o seu procedimento. Então, Jesus ele já deixou essa fita aqui, ó. Vocês foram santificados, vocês foram separados para o mundo e não do mundo. Então, por isso, agora vão e anunciem tudo aquilo que eu tenho os ensinado. Vão e proclamem as boas novas da salvação. Não se escondam atrás da igreja, não se escondam atrás de dogmas, mas se escondam em mim. Busquem a minha face, para que vocês possam entender aquilo que eu quero fazer através de vocês. E aí, queria que você abrisse lá em Efésios, no capítulo 4. Volta um pouquinho lá onde a gente leu anteriormente, o capítulo 4. Que Paulo ele vai começar a falar a respeito de maneiras práticas da santificação.
E Paulo ele fala muito a respeito disso. Por isso quero estimular vocês a estar lendo mais, a buscar mais o conhecimento daquilo que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1 aí. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Agora lá no versículo 17. Assim, eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeira, santa e justa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar, com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e agradáveis, boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Até aí. Então, irmãos, aqui Paulo ele passa a fita a respeito daquilo que é a santidade que Deus deseja de nós. Quando ele fala, a respeito de se despir da natureza do velho homem, eu venho com a imagem muito fácil da gente memorizar, que é a gente trocar de roupa, a gente tomar banho todos os dias. Quem aqui chega no final do dia, depois de um dia de trampo, corrido, chega ansioso para tomar aquele banho, para tirar aquele uniforme fedido, tomar aquela ducha e se refrescar e pôr uma roupa nova, pôr uma bermuda, ficar de boa, ou às vezes pôr uma outra roupa e sair. Todos nós desejamos isso. Todos nós, quando chegamos no final do dia, a gente precisa disso. A gente sente renovado, não sente? A gente sente uma força, parece que sobrenatural, que a gente tem ânimo para fazer outras coisas, ou ânimo para dormir, Depende de cada um. Mas a gente precisa disso. Tanto que precisa, aqueles que são casados aí vão saber, se você deitar do lado aí do seu marido, da sua esposa, logo ela vai reclamar, Fala, esse CC aí tá difícil, vamos tomar um banho aí, porque tá osso. Ou aqueles que tem irmãos e tudo, tira a meia, joga para todo quanto é lado e fica aquela caatinga dentro do quarto. O negócio fica azul, Fica horrível. Então é necessário a gente tomar banho e a gente trocar de roupa, gente. Isso é o básico do saneamento, da higiene humana, E essa é a metáfora que eu creio que Paulo estava usando aqui, quando ele fala de se despir da natureza, da velha natureza. Todas as vezes que a gente não troca essa roupa, dia após dia, isso é todos os dias, assim como você toma banho, como você se troca, você se alimenta, é todo dia. Se você não troca a sua roupa imunda, cheia de pecado, cheia de impureza, cheia de pensamentos que o levam para longe de Deus, você vai começar a feder, velho. Você vai começar a feder de tal forma
que primeiro aqueles que estão mais próximos de você vão sentir. Então, os primeiros afetados vão ser os da sua família. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. E aí, depois, quando você sair no dia, vão ser as pessoas que você vai se encontrar lá fora. Os caras que trampam com você, as pessoas da sua faculdade. Eles vão ver que tem um negócio diferente ali quando você sentar. E assim, velho, é a mesma forma da nossa vida com Deus. Se todos os dias a gente não se despir da natureza do velho homem, a gente vai feder. A gente não vai exalar o bom perfume de Cristo, como Paulo mesmo fala lá. E aí, a gente vai trazer um aroma que vai afastar as pessoas de Cristo. As pessoas, elas não vão suportar viver perto de nós por conta da nossa hipocrisia. E aí, eu falo que santidade, o contrário de santidade não é você viver uma vida pagã, vamos falar assim, uma vida que é totalmente desregrada. Mas eu ouso falar que o contrário de santidade é a hipocrisia. Porque a hipocrisia, meus irmãos, é você falar que é uma coisa e viver outra totalmente contrária. Hipocrisia é você vir aqui no culto, é você postar lá no Instagram, fazer história, levantar a mão, orar. Nossa, que massa, vou no pequeno grupo. E chegar lá no seu serviço, na segunda-feira, e ser o primeiro que compartilha vídeos pornográficos no WhatsApp, ser o primeiro que vai ficar comentando e vai ficar falando mal dos outros, vai ser o primeiro que vai reclamar do serviço, vai ser o primeiro que vai dar patada em todo mundo. O cara nem conhece a Deus, nem conhece a Cristo, chega lá animado, e aí, bom dia, como é que você está? E eu sei lá grilado. Bom, né? Nem olha. E aí a pessoa já fica assim, né? Já fica arrepiada. E sendo que nós deveríamos ser os primeiros a dar a mão, ser os primeiros a receber as pessoas. E isso é apenas reflexo da nossa podridão interior. Isso é apenas reflexo daquilo que nós estamos vivendo aqui dentro. Que ele vai começando a sair para fora e vai começando a feder todas as coisas. Então, irmãos, revistam-se da natureza do novo homem criado segundo Cristo todos os dias. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? E qual é a última que você faz quando você vai dormir? Esse bendito aqui, né? Eu creio que 80%. É o bendito que toma o nosso tempo. Quando a gente acorda, é a primeira coisa que a gente pega, e quando a gente vai dormir, é a última coisa que a gente pega. A gente às vezes dorme com o celular na mão. E por aí a gente vê as nossas prioridades. Por aí a gente vê o quão compromissado nós estamos em se despir dessa velha natureza. Porque quando a gente está aqui conectado, quando a gente está lá olhando a vida dos outros, vendo o que o cara postou, fala, nossa, isso aqui é indireta para uma treta que rolou, ó. Nossa, olha aqui. E aí já manda o WhatsApp, já começa a perguntar. E aí a gente já vê a vida do outro, já começa a achar que a nossa vida é uma droga. E aí a gente vai dormir com isso na cabeça, com isso no coração. E aí chega no próximo dia, a gente já está azedo, a gente já está triste, a gente já está perturbado. E aí nós vamos vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que é a vontade de Deus. E aí a gente não sabe os motivos, muitas vezes, que a gente está desanimado, que a gente está triste, que a gente está abatido, que a gente está com falta de vontade para fazer qualquer coisa, que a gente está com preguiça. E Paulo ele fala isso, olha, revistam-se da natureza do novo homem nascido em Cristo Jesus. Então, quais são as suas prioridades? A primeira coisa que a gente deveria fazer é se levantar, e a última que a gente deveria fazer é orar, é abrir o nosso coração, é ter o nosso momento ali, mesmo que seja rápido, mas clamar ao Senhor, falar, Senhor, me ajuda nesse dia, me ajuda a ter paciência com aquele cara que eu vou encontrar lá no serviço, me dá ânimo para eu poder ser luz lá onde o Senhor tem me colocado, porque o Senhor me enviou para lá com um propósito, com um objetivo. Mas quando eu não entendo que eu tenho esse propósito e esse objetivo, aí tudo perde sentido.
aí tudo passa a ser mais difícil. Tudo passa a ser uma carga pesada demais. Olha para os campos, eles já estão prontos para a colheita. Mas cadê os trabalhadores? Olha lá para a sua família, olha lá para a sua faculdade, olha lá para o seu local de trabalho. Quantas pessoas ansiando por ouvir uma palavra, por serem às vezes tão somente abraçadas, ter um ombro para chorar. E muitas vezes a gente está esperando uma ação evangelística, que a gente vai lá na Praça da Bicota, anunciar, que a gente vai pegar uma carreta e vai fazer algo. Sendo que aonde você está, aonde o Senhor te colocou, é o maior campo evangelístico que você pode ter. Onde as pessoas já têm confiança, onde as pessoas já te conhecem. Mas sabe às vezes porque você não tem o alcance que você poderia ter lá? Porque você não tem se santificado. Porque você não tem se separado para que Deus te use de uma maneira poderosa. Quando a gente olha todos os personagens bíblicos, a gente vai ver que Deus ele escolheu os caras mais fracos. Ele escolheu os caras mais zoados. E fez deles grandes homens e mulheres que mudaram a história, que mudaram as realidades onde eles estavam inseridos. E muitas vezes a gente quer ser aquele santo que não peca, que não erra, que faz tudo certo, para então ser usado por Deus. Mas a palavra está nos orientando para que a gente possa se revestir dessa natureza criada segundo Deus, em Cristo Jesus, que nasceu lá no batismo, e que agora a gente revela isso ao mundo. E aqui, especificamente nesse trecho aqui que eu li de Efésios, existe uma dinâmica, existe um movimento dessa santidade, que às vezes você também está errando por causa disso. Quando a gente fala de santidade, muitas vezes a gente associa a ideia de não, né? De não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso ir naquele lugar, não posso falar tal coisa. Então a gente foca tanto no não poder, que a gente se esquece daquilo que nós deveríamos fazer. A gente foca tanto naquilo que a gente não poderia, no que aquilo que a gente deveria fazer. Então, Paulo, ele traz esse entendimento. Ele fala a respeito disso, que a santidade ele é um movimento, é um caminhar, em que eu digo sim para Cristo, eu digo sim para a nova natureza criada e gerada em Cristo, e ao mesmo tempo eu falo não para o meu antigo procedimento, para a minha antiga vida. Então, é uma caminhada. Ao mesmo tempo que eu falo sim para Cristo, eu falo não para o eu pecador que habita em mim todos os dias e quer fazer a minha vida uma vergonha. Então, às vezes, você está focando tanto naquilo que você não pode fazer, que você se esquece naquilo que você deveria fazer. E aí você não entende que não é só, como Paulo falou aqui, você deixar de mentir, você não roubar, você não trabalhar. Não é só isso, porque isso é o ordinário. Isso é o básico que a gente tem que fazer. Pessoas que não conhecem a Cristo, às vezes fazem isso melhor que a gente. Mas Paulo está chamando para um nível mais alto. Está nos convidando para viver o extraordinário. Para ir além do ordinário. Olha, não mintam, mas falem a verdade. Olha, parem de roubar, mas agora trabalhem. E aí ele vai dando esses exemplos. Olha, parem de viver uma vida controlada pelos seus desejos sensuais e vivam uma vida santa. Deixem de ser controlados pela natureza humana. E vivam algo, e vivam assim. Então é um movimento, olha, deixem de fazer isso e passem a fazer isso. Então às vezes você não tem conseguido viver uma vida em santidade, porque você se esqueceu que você precisa ir além. Assim como o Ariovaldo falou, ir além daquilo que é o dízimo, a oferta, porque esse é o chamado da graça, para que a gente vá além. Então, às vezes você está contente que você parou de mentir, que você parou de roubar. Mas, meu irmão, quer viver algo maior em Deus? Começa a falar a verdade. Mas a verdade em amor.
sem matar, sem querer destruir a vida do outro. Você quer viver o extraordinário com Deus? Começa a trabalhar e ao invés de ter o dinheiro só para você gastar, começa a compartilhar isso com os outros irmãos. Começa a dividir. Porque isso é o entendimento que Deus quer de nós. Porque senão Ele ia fazer nós como os robôs, com o chip lá dentro, só com aquilo que a gente deveria fazer e mais nada. Mas Ele traz o entendimento, Ele fala, olha, vocês não devem fazer isso. Parem de fazer isso. E façam assim, dessa forma. Por quê? E Ele dá os porquês aqui. Abandone a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos partes de um mesmo corpo. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Olha que louco, velho. Então não é só você parar de ficar com raiva. Não é só você se reconciliar com seu irmão. Mas é para que isso não dê oportunidade para o diabo tentar vocês. Olha, abandone a mentira e comece a falar a verdade, porque nós somos partes uns dos outros. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. Olha só, então não é só você ser uma boca falante, que fala qualquer coisa, e que às vezes não mata, não rebaixa, não humilha as outras pessoas. Mas olha, agora Deus está chamando você para ser boca que abençoa. Deus está chamando você para falar palavras que edificam. Então, santidade tem a ver com isso. Eu digo não para o meu eu, pecador, e falo sim para Cristo. Todos os dias. Todos os dias. Esse é o movimento da santificação. Se você quer ser santo, separado para e não separado de, comece a pensar em tudo isso. Comece a meditar nisso. Porque Paulo, através da sua carta aos Efésios aqui, está nos chamando para um nível mais excelente. Está nos chamando para um nível em que a gente vai alcançar muito mais coisas em Deus. E as pessoas, elas vão se chegar até nós, porque elas vão ver coerência naquilo que nós estamos postando, vivendo e falando. Queria chamar os meninos do louvor aí para a gente encerrar. Lá em Hebreus 12, capítulo 14, ele fala assim, ó: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, viver uma vida em santidade é viver uma vida de esforço. Eu preciso me esforçar para ser santo. Porque se eu não ser santo, se eu não buscar a santidade de Deus na minha vida, não tem como as pessoas verem Deus através da minha vida. Que é isso que ele está falando aqui. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, às vezes, as pessoas não estão conseguindo enxergar Deus na sua vida, porque você não tem se santificado. Porque você não tem se escondido em Deus, lá no lugar secreto, lá no seu quarto. Lugar da sua intimidade. E